Fila do INSS não para de crescer e você vai ver também. Santa Catarina apresenta números expressivos no crescimento industrial. Pesquisa revela que mais pessoas estão levando a famosa marmita para o trabalho. Criciúma volta a vencer e rebaixa o Leão de Tubarão. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, 1h da tarde, mais 16 minutos. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2025. Dia nublado aqui no sul catarinense, temperatura na casa dos 26 graus. Gente, hoje, dia 20, é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Cerca de 18% da população brasileira sofre desse mal, é alcoólatra. Hoje, alguns municípios estão fazendo aí várias palestras e participações para incentivar as pessoas a não beberem, não consumirem, ou se estão consumindo em excesso ou que seja a menor dose, pararem de consumir o álcool. O álcool é uma droga lícita, né? Portanto, ela é aprovada, ela é regulamentada, mas é a que mais causa acidentes no trânsito e também mortes fora dele. Devido à alcoolemia, muitas pessoas acabam morrendo afogadas, por exemplo, na época de veraneio, quando estão nas praias, nos rios. Algumas pessoas se tornam mais violentas e acabam cometendo homicídios e outras agressões. E também, claro, a gente não pode esquecer nunca do trânsito, que deixa pessoas feridas, mortas, amputadas e destrói vidas e famílias. Então, o álcool nunca é a solução, pelo contrário, o álcool é uma droga que leva a outras e a porta de entrada para uma vida que não vai te levar a nada. Então, se você sofre algum tipo de distúrbio, está desconfortável com essa situação, procure a sede do Alcoólicos Anônimos mais próximos, converse, procure o posto de saúde da sua cidade, do seu bairro, converse, tem todas as indicações, não tenha vergonha. O vício em álcool mata. Ou então, se você não quer ir se encaminhar a um posto de saúde, está querendo mais um conselho, um conforto, né? Procure a igreja mais próxima, converse com o seu pastor, abra seu coração, ali ele vai te direcionar realmente para que você encontre um caminho de paz dentro de si, não precise dessas bengalas aí que destroem tantas vidas. Então, é muito importante tratar o alcoolismo como doença, mas também tratar com seriedade para buscar o tratamento. E olha só, a fila de espera por benefícios do INSS voltou a crescer no final desse ano. O número de pedidos em análise voltou a passar da casa dos 2 milhões, o recorde que já tinha sido registrado lá em 2020. Os dados disponíveis até o momento são de novembro do ano passado. Segundo o Ministério da Previdência Social, o atraso da divulgação do último registro foi por causa de inconsistências nos dados enviados pela Dataprev, a empresa de tecnologia e informações responsável pelos dados da Previdência Social. Nem adiantou o incentivo que o atual governo ofereceu, em forma de bônus, para os servidores do INSS resolverem os pedidos com maior rapidez. Em apenas 2 meses, foram acumulados mais 180 mil pedidos. E como o processo anda devagar, quando surge um pedido, entram outros. A fila não diminui. Só cresce atualmente. São 2 milhões de pessoas esperando a resposta aos pedidos de pensões, aposentadorias, benefícios de prestação continuada e outros, como auxílio-doença. O que também complicou a situação foi a greve dos servidores do órgão. Além disso, o tempo de espera para receber a aprovação da solicitação para os benefícios aumentou de 34 dias para 39 dias. Em algumas regiões, como no Nordeste, por exemplo, o tempo é ainda maior e chega a 66 dias. Olha só, gente, o Uber lançou uma nova funcionalidade que vai permitir que o motorista bloqueie
bloqueie os passageiros considerados problemáticos. Isso mesmo. A opção será disponibilizada gradualmente para todos os condutores do aplicativo. Para bloquear o passageiro indelicado, o motorista deve avaliá-lo com uma estrela apenas. Nesse caso, o cliente será automaticamente bloqueado e impedido que esse motorista acabe recebendo notificações de chamados desse passageiro no futuro. O bloqueio também pode ser opcional, quando o motorista dá 2 ou 3 estrelas ao mesmo usuário. Não é possível bloquear passageiros que recebam avaliações de 4 ou 5 estrelas. Então, portanto, não é só motorista mal educado ou motorista grosseiro que vai receber estrela a menos. Passageiro também vai ser bloqueado. Os candidatos inscritos no FIES do primeiro semestre de 2025 relataram erros no sistema do programa e temem que a etapa de envio do documento seja prejudicada. Os estudantes que se inscreveram no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, afirmam ter visto erros no sistema do programa. Os alunos com notas e classificações suficientes para garantir uma vaga na chamada regular única não foram pré-aprovados. As falhas ocorrem desde a divulgação dos pré-selecionados. Os candidatos se preocupam que a situação atrapalhe na etapa de envio dos documentos dos alunos escolhidos. Em alguns casos, os erros foram vistos no número de candidatos pré-selecionados, que foi menor do que o número de vagas disponíveis. Outra questão vista pelos estudantes foi sobre o critério de classificação dos candidatos, que indica a posição em relação a outros estudantes da região e não leva em consideração a quantidade de vagas ou o curso escolhido. Os candidatos também perceberam que há outro erro na plataforma do FIES, que impede a verificação do status da candidatura. De acordo com a mensagem, os alunos deixaram de concluir a inscrição da edição anterior. Além disso, as falhas se repetiram em diversos cursos e instituições que fazem parte do programa. Nas redes sociais, os estudantes cobram uma posição do Ministério da Educação sobre o problema. A pasta declara que vai verificar os erros com a área técnica responsável pelo portal do programa. A seguir, a alta do preço dos alimentos vai fazendo com que mais pessoas levem marmita de casa. Uma da tarde, mais 28 minutos. Com a promessa de aprimorar a parceria com a Polícia Federal e centralizar os canais de denúncia de vítimas de golpes financeiros, foi lançada a Aliança Nacional de Combate a Fraudes Bancárias e Digitais. A iniciativa pretende atuar tanto na prevenção como na repressão de golpes e crimes cibernéticos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, anunciaram uma nova estratégia para reforçar o combate a golpes financeiros e crimes cibernéticos no Brasil. Se trata da Aliança Nacional de Combate a Fraudes Bancárias e Digitais, iniciativa que pretende atuar na prevenção e repressão dessas práticas criminosas, além de aprimorar a cooperação com a Polícia Federal. A criação da aliança foi discutida ao longo de 2024 e faz parte de um acordo técnico firmado entre o governo e a FEBRABAN. Um comitê gestor será responsável por definir as diretrizes e acompanhar a evolução das ações que serão discutidas em fóruns periódicos. Entre as principais estratégias da aliança estão o desenvolvimento de boas práticas para evitar golpes, o aprimoramento da identificação de identidade em transações digitais e o fortalecimento de protocolos para compartilhamento de informações entre instituições financeiras e autoridades. Além disso, haverá um foco especial na melhoria do atendimento às vítimas e na capacitação de agentes policiais para lidar com crimes cibernéticos.
Dados do Ministério da Justiça apontam que 36% dos brasileiros já foram alvo de golpes ou tentativas de fraudes, sendo os idosos os mais vulneráveis. Entre os crimes mais comuns estão a clonagem de cartões, golpes via WhatsApp e falsas centrais de atendimento bancário. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destacou que o enfrentamento ao crime digital exige inteligência e qualificação técnica. Segundo ele, a resposta mais eficiente à criminalidade é a que se dá com inteligência, capacidade técnica e implementação de medidas de prevenção e repressão. Nos últimos anos, a FEBRABAN já vinha investindo em medidas de segurança cibernética, como a criação de um laboratório conjunto para treinar agentes bancários e padronizar protocolos de combate a fraudes. Agora, com a nova aliança, a expectativa é que o país tenha uma abordagem mais integrada para enfrentar o avanço dos crimes digitais. E olha só, pessoal de Siderópolis, a Associação Feminina de Assistência e Bem-Estar da cidade, a AFABS, está com inscrições abertas para o Clube de Mães e dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Terceira Idade. Os interessados em participar podem entrar em contato pelo telefone 3435-3734, 3435-3734 ou diretamente na sede da associação, localizada na Rua Dionísio Freitas, no centro de Siderópolis. O prazo para as inscrições seguem até o início de abril. Para participar do Clube de Mães, é necessário ter entre 18 e 59 anos. Já para o grupo da terceira idade, a idade mínima é de 60 anos. As atividades dos clubes de mães estão marcadas para começar em dia 10 de março. E já o grupo da terceira idade começa dia 11 de março, com o evento de abertura reunindo os 6 grupos. Então, quem está esperando aí em Criciúma, devido a esse calorão, quem estava esperando o Clube de Idosos, a FASC informou que vai começar só em março, dia 11 de março. Ia começar essa semana, mas foi também ali para o dia 11 de março devido ao excesso de calor, essa confusão que deu de clima nesses últimos dias. Então, ficou tudo para março também aqui em Criciúma, o início do Clube de Idosos, Mães e Centro de Convivências da AFASC. E olha só, gente, cresceu o número de pessoas que estão levando marmita para o trabalho. O preço alto dos alimentos está fazendo o público investir na própria comida em casa para levar na hora do almoço. O número de pessoas que escolhem levar as famosas marmitas caseiras para o trabalho na capital do Rio subiu para 56%. O relatório realizado pelo Sindrio aponta que esse quantitativo leva sempre ou às vezes a própria refeição para o local de trabalho. Conforme a pesquisa, o principal público que aderiu às marmitas são as mulheres e jovens de 19 a 30 anos. Para especialistas, esse crescimento está ligado principalmente ao gosto pessoal. Já os empreendedores têm notado a redução no movimento nos respectivos restaurantes. A maioria tem optado por criar estratégias para atrair o público, como pratos executivos mais baratos e no investimento em parcerias com empresas e convênios que garantem 10% de desconto para os colaboradores. Vale destacar o crescimento da inflação dos alimentos como mudança comportamental. De 2020 até agora, os alimentos subiram 55%, enquanto a inflação gira em torno de 30%. Ou seja, os alimentos subiram quase o dobro da taxa inflacionária. Por isso, fazer refeições fora de casa se tornou ainda mais difícil, levando em consideração que em restaurantes, os empresários ainda precisam calcular o preço dos impostos. O aumento nos custos de produção, os choques externos, como o aumento nos preços de fertilizantes e do petróleo, a instabilidade econômica, também elevaram os preços. A desvalorização da moeda contribuiu ainda mais para o aumento dos alimentos. E o IPCA todo mostra que a inflação está fora da meta proposta. Gente, fazer comida em casa, levar, porque tá difícil, tá tudo muito caro. Embora hoje o ministro disse que o preço do alimento não tá tão alto assim, mas a tendência é baixar mais. Vamos ver se o nosso bolso onera aí com essa fala dos ministros hoje. E olha só, todo mundo quer ar-condicionado, é claro, Mas quando ele não é permitido ou não existe, o ventilador é uma boa opção para espantar o calor. Mas será que ele é bom mesmo? Ou em dias de calor intenso, ele pode trazer prejuízos para a saúde? 2 estudos foram divulgados no fim do ano passado. O primeiro aponta que os ventiladores podem aliviar o estresse cardíaco em idosos, caso a umidade esteja em 38 graus. Já o segundo diz que há poucos benefícios no uso de um ventilador quando a temperatura está acima de 35 graus.
De acordo com a OMS, não há um consenso exato sobre qual o limite da temperatura e umidade é seguro usar o aparelho, mas eles recomendam evitar o uso do ventilador quando o calor está acima dos 40 graus. Isso porque o clima é tão quente que o vento pode agravar a sensação térmica formando uma espécie de forno e com isso provocar uma desidratação. Uma outra parcela de estudiosos alegam que faltam estudos reais do assunto. No Brasil, a preocupação com o ventilador é menor devido ao clima úmido que predomina quase todo o território nacional, menos no clima semiárido do Nordeste que caracterizado pela baixa umidade do ar, seca e altas temperaturas. Gente, tem que tomar cuidado com essa questão do ventilador. Tem gente que dorme, né, com o ventilador lá no rosto, tá? Tem problema de rinite, de problema de saúde também. Tem que deixar o ventilador sempre bem limpinho. Não é só o calorão, só o bafo quente, né? Tem outros problemas que ele pode acarretar. Mas, é claro, refresca para quem precisa. A seguir, Tigre volta a vencer. Agora se prepara para o clássico na capital. Uma da tarde, 40 minutos. Santa Catarina, mais uma vez, se destaca pelo desempenho da indústria e comércio e também os serviços, superando a média nacional e garantindo a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos. Com desempenho impulsionado principalmente pelo setor industrial, além de resultados positivos nas áreas do comércio e serviços, Santa Catarina registrou um crescimento econômico de 5,7% em 2024, destacando-se como o estado com o maior aumento do país. Esses dados são do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que serve como estimativa para o PIB. O crescimento catarinense supera a média nacional de 3,8%, colocando o estado em primeiro lugar entre os 13 analisados. O Pará segue em segundo lugar, com 5,6%, enquanto o Ceará, Amazonas e Pernambuco também apresentam bons resultados. Na geração de emprego, Santa Catarina bateu o recorde. Em 2024, mais de 100 mil empregos foram registrados. Santa Catarina tem 88% de empregabilidade, ou seja, de trabalhadores com carteira assinada. Tem o menor índice de desemprego, chegando a 2,7. Com os programas criados e com os investimentos necessários e a abertura de novas empresas, tendo com menor taxa de desemprego nos últimos 10 anos, são alguns dos fatores de crescimento de Santa Catarina. Nós temos um povo que gosta de aprender, gosta de fazer, gosta de empreender, que tem uma economia diversificada, que é competitiva, tanto no Brasil como internacionalmente. E além dos programas que o Estado oferece, programas como o PRODEC, o PROEmprego, o Tratamento Tributário Diferenciado, o PRONAMP Santa Catarina. Na área do planejamento, o destaque fica para todos os setores que estão contribuindo positivamente, refletindo em um modelo econômico robusto e resiliente. Isso mostra que a gente tem uma diversidade na nossa economia que faz com que todos os setores cresçam de uma maneira positiva, né, e equânime. Quando um setor dá uma fraquejada por alguma questão específica, o outro setor cresce e a média econômica vai sempre para frente. Números positivos para a nossa economia. Olha só, depois de uma sequência ruim, horrível, desastrosa, o Criciúma voltou para o caminho das vitórias. Foi sofrido, mas ganhou. E com isso assegurou a vaga para a segunda fase do Catarinense. O torcedor do Tigre enfrentou mais um jogo com muita chuva e acabou sendo até por uma boa causa. O tricolor foi até a cidade vizinha de Tubarão enfrentar o Hercílio Luz em jogo válido ainda pela primeira rodada do estadual. E com o primeiro tempo sem atrativos para as duas equipes, o Criciúma ainda conseguiu criar algumas oportunidades, com destaque até para as defesas do goleiro Renan do Leão, que evitou um placar mais elástico para o time visitante. E ainda o Leão teve um agravante: os donos da casa estavam com um jogador a menos desde os
5 minutos do primeiro tempo, quando Geninho foi expulso por uma falta violenta. O Tigre, por outro lado, precisava da vitória e ela veio aos 12 minutos do segundo tempo, quando Morelli marcou o único gol da partida, encerrando o placar em 1-0. Com a derrota, o Hercílio Luz, que soma apenas 6 pontos, foi rebaixado oficialmente para a Série B do Campeonato Catarinense, mas vai enfrentar para cumprir tabela o Brusque no final de semana. Já o técnico Zé Ricardo, na entrevista coletiva, falou um pouco sobre o desempenho da equipe durante a partida e, principalmente, a confiança do ataque em marcar gols. Não digo padrão, acho que é um pouquinho da confiança realmente, a gente se posiciona daquilo que a gente vem treinando com aquilo que a gente vem treinando dentro do campo, mas realmente hoje a parte técnica atrapalhou um pouquinho, acho que esse nível de tensão que o jogo teve acabou evidenciando isso, a gente errou bastante tecnicamente e certamente que o tempo passando e as oportunidades que a gente criou não sendo finalizadas, isso traz pra gente uma tensão de numa bola poderia a gente acabar tomando um empate, mas eu estou muito confiante na nossa equipe, eu sei que hoje é dia 19 de fevereiro, a gente estreou no dia 19 de janeiro, são 30 dias, 10 jogos, e realmente a gente precisa de tentar encontrar um espaço para recuperar a nossa equipe na sua plenitude, para a gente voltar a jogar naquela condição. Agora, a oscilação a gente sabia que ia acontecer, porque foram muitas dificuldades para a montagem e dentro de uma normalidade a gente sabia que em algum momento ia oscilar. Então por isso que eu volto a falar que a vitória hoje foi importantíssimo. Lógico que a gente quer sempre performar bem, mas hoje a gente veio com o objetivo, antes de mais nada, de vencer a partida. O Criciúma agora se prepara para enfrentar o Avaí no Clássico, sábado na Ressacada em Florianópolis. O jogo vai definir quem fica na ponta da tabela e vai acontecer às 4h30 da tarde. Assim como toda a rodada, tá? Sábado, 4h30, Marcílio Dias e Figueirense, Caravaggio e Barra, Santa Catarina e Concórdia, Avaí e Criciúma, Chapecoense e Joinville, Brusque e Hercílio Luz. Aí encerra a fase classificatória, que agora tem o Avaí com 18 pontos e o Criciúma com 17. Por isso que esse jogo de sábado define aí quem fica na liderança. Santa Catarina com 16 é o terceiro, Figueirense com 15, Chapecoense com 15, Brusque com 13, Joinville com 13 e o Barra com 8 encerra aí a fase classificatória. Aí depois lá embaixo, Concórdia com 11, Marcílio Dias com 11, Caravaggio com 9 e Hercílio Luz com 6. O Hercílio Luz já foi. O Caravaggio, aí vai depender de um monte de coisa, um monte de combinação, ele ganhar, o Marcílio... E uma coisa assim, de repente se salva. Mas, né? Mas... vamos ver, vamos esperar aí o jogo, a rodada do final de semana. E ontem ainda teve uma curiosidade, né? O trio de arbitragem oficial para esse jogo de Criciúma e Hercílio Luz e Criciúma ficou preso na BR. Ficou preso vindo do Rio Grande do Sul, tinham feito uma partida, enfim, ficaram presos. E aí o Braulio foi chamado em cima da hora e foi apitar o jogo porque não tinha árbitro ali para o jogo, mas estava tudo organizado pela federação. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você. Às 2h da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, para você acompanhar aqui com a gente. Às 4, a Hora da Graça, com muita fé e devoção para você rezar e aí ter o seu dia em oração. E depois a gente vem com a grade da Hit TV com muita informação, notícias, show da fé e muito mais. Continue com a gente. A gente encerra por aqui e você tenha uma boa quinta-feira. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau!